capítulo 40 do livro de Jó diz assim: Respondeu ainda o Senhor a Jó e lhe disse: Desejarás disputar com o Todo-Poderoso que lhe censura? Quem repreende assim Deus, responda por isso. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou vil. O que te responderei? A minha mão ponho sobre a minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Ou ainda duas vezes, mas não voltarei a falar. Então respondeu o Senhor a Jó de um redemoinho e disse: Cinge agora como homem os teus lombos, eu te perguntarei e tu me explicarás. Invalidarás tu também o meu julgamento, ou então me condenarás para que te justifiques a ti? Tu tens braço como Deus? Trovejarás tu com voz como ele o faz? Orna-te agora de majestade e de alteza, e veste-te de honra e de formosura. Derrama os furores da tua ira, e olha para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e quebra os ímpios no seu lugar. Encobre-os a todos no pó, enfaixa os seus rostos na escuridão. E eu também te confessarei que poderás te salvar com a tua mão direita. Olha agora o bemote, o qual eu fiz contigo, que a erva come como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. A sua cauda move como um cedro e os seus nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são fortes como um tubo de bronze e os seus membros como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Quem o fez o proveu da sua espada. Certamente os montes produzem a erva para ele, e todos os animais do campo folgam lá. Deita-se debaixo das sombras das árvores, no oculto das canas, os dos lugares úmidos. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do arroio o cercam. Eis que ele tornará o rio sem alterar-se, e confia mesmo que o Jordão transborde até a sua boca. Alguém, à vista de seus olhos, poderia caçá-lo com armadilhas ou perfurar o seu nariz? O capítulo 40 do livro de Jó vai dizer sobre a soberania de Deus. A grandeza de Deus e o poder de Deus é incomparável. E Deus, ele interroga Jó naquele momento sombrio e aflito que Jó está, porque Deus, ele viu a posição de Jó diante dos seus amigos. Jó, ele não blasfemou. Jó, ele não condenou, mas Jó, ele teve piedade dos seus amigos. Jó, ele entendia que os seus amigos estavam distantes de Deus, porque os amigos estavam condenando ele e não abençoando. E quando Jó olha para Deus e vê as respostas que Deus tem feito para ele, é o que ele necessitava, é o que a alma dele estava buscando, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Deus, ele se põe diante de Jó, na sua grandeza e realeza. E Jó entende o quão poderoso Deus é. Porque até então, Jó, um homem rico, de posses, de poder, com fortunas, com família, com casa, com riquezas, com servos, com gado. Para ele estava tudo bem. A sua vida estava tranquila, estava serena, estava passiva, até que Jó se encontra num deserto tamanho que ele só consegue ver a morte. Jó não consegue enxergar o futuro porque não há luz para ele. Jó entende que Deus está movendo e fazendo o sobrenatural, mas a dor é grandiosa. Tudo dói, os ossos dói, a alma dói. E estar nessa situação de humilhação e vergonha faz com que seus amigos se aproximem dele e apontem que ele é um pecador. E apontem que ele é um homem
que não teme a Deus e que ele precisa se arrepender do seu pecado. Porém, quando Deus se apresenta a Jó, ele não tem justificativas para dizer do seu problema, mas sim para engrandecer o seu Deus. Jó entende que Deus está relatando para ele que ele é o seu Deus, que ele é a grandeza, a soberania e que todo o poder está nas mãos dele, porque ele criou todas as coisas. E Deus explica para Jó o quanto ele é grande diante do homem. E Jó reconhece isso. Jó entende o poder de Deus na vida de um homem, porque Deus ele pode levantar ou ele pode derrubar. Deus ele tem o poder de tudo nas mãos. Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus executa, Deus ele faz acontecer, porque Deus ele é grande e poderoso e ninguém foge das mãos do Todo-Poderoso. Ninguém pode sair da presença de Deus, porque quando Deus escolhe alguém, Deus ele tem um propósito, porque Deus ele quer se apresentar para nós. Deus ele quer revelar-se para nós. E quando Deus quer revelar-se para nós, muitas vezes ele precisa nos colocar em momentos de dor, em momentos de aflição, para que nós possamos reconhecer o quanto nós somos pequenos e o quanto o nosso Deus é grandioso. Deus ele dá poder para quem ele quer. Deus ele dá a justiça, a inteligência, o ensinamento. Deus ele dá o que ele quiser para quem ele quiser. E Jó, diante disso, ele recebe muitas coisas do Senhor. Deus, ele fala para Jó que a força de Jó está nos lombos e o poder está dentro, nos músculos do seu ventre. Então Jó entende naquela hora que o Senhor está movendo tudo dentro de Jó. O Senhor, ele faz essas coisas com quem tem intimidade com ele. O Senhor, ele demonstrou o fracasso do homem diante do inimigo caído, que ninguém pode disputar contra Deus, porque não terão êxito na disputa. Brigar com Deus, enfrentar Deus, é somente quando se tem uma virtude como Jacó. Jacó lutou com um anjo, porque Deus enviou os anjos para guerrear, porque a palavra de Deus, ela não pode ser anulada. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é a verdade. E quando a palavra de Deus, ela produz essa verdade nas nossas vidas, nós vamos conhecendo quem é Deus, o que ele faz, como ele faz. E Jó não tinha forças para guerrear com Deus. Jó não tinha argumentação para guerrear com o Todo-Poderoso. Jó não tinha estrutura para interrogar o Senhor. Quem é acima de Deus? Quem pode guerrear contra Deus? Quem é este homem que pode ser capaz de fazer uma afronta contra Deus? E Jó, ele se deixa ser produzido aquele som da voz de Deus. Que possamos internalizar esse estudo e compreender quem é o nosso Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.